Vamos lá então para o primeiro bloco, Thales, e já vou te perguntando, afinal de contas, quem manda na CPI do 8 de janeiro, que foi instalada hoje, elegeu o presidente, elegeu relatora, dá um resumo para a gente do que aconteceu e de quem é que dá as cartas à CPI. Olha, o que aconteceu não foi hoje na CPI, hoje é aquele bate-boca que tem, pessoal da oposição tentando atrasar a CPI, atrapalhando. Hoje foi as cenas normais De pugilato. de CPIismo explícito. Mas o que aconteceu mesmo foi ontem. E ontem o MDB foi lá no Lula revelar que descobriu que quem tem maioria na CPI é o senhor Arthur Lira. Quer dizer, não é nem o governo, nem a oposição, é o Arthur Lira que manda. Antes se pensar, o governo pensou que, não, eu tenho a maioria. E aí o Arthur Lira foi trabalhando, ficou aquela disputa, governo-oposição, e o Arthur Lira trabalhou para ele ter o controle da CPI. Com isso, por causa disso, o Renan e o Eduardo Braga, que é o líder do MDB, o Renan, que era... Renan Calheiros. Eduardo... Uhum. O Renan e o Eduardo Braga resolveram não participar mais da CPI, até porque, nesse encontro com o Lula, o que o Lula disse é que não dá para ele desfazer. O Lula disse que não foi informado dessa força do Lira na CPI, mas que não tinha como mais fazer os partidos voltarem atrás, e que o máximo que podia fazer era tentar partilhar essa maioria que o Lira tem na CPI. Mas, Thales, espera um pouquinho. Como é que é essa maioria? Vamos entender aí como é que funciona essa maioria aritmética. Eu quero ver na ponta do lápis. Eu estou com ela aqui na frente, que eles me passaram a lista de governistas e não governistas. Então, por exemplo, no Senado, o bloco União, MDB, Podemos, PDT e PSDB tem direito a indicar 2, 4, 6 nomes. União Brasil, o Alcolumbre informou ao MDB, que estão no mesmo bloco, olha, eu tenho um compromisso com Arthur Lira e vou votar para presidente da comissão no nome indicado pelo Arthur Lira, que é o Arthur Maia, e vou me indicar para a comissão nomes ligados ao Arthur Lira. Ele próprio, Davi Alcolumbre, e a Soraya Tronic. O Marcos Duval entrou nas indicações desse bloco pelo Podemos. Então, são 3 liristas e 3 governistas. Os 2 do MDB que entraram no lugar do Renan e do Eduardo Braga, o veneziano Vital do Rego e o Marcelo Castro, e mais o Cid Gomes. No bloco de esquerda, que é PT, Rede, PSD, PSB e PSD, do Senado, de esquerda do Senado, todos os 6 são governistas. Elisiane Gama, que vai ser a relatora, Omar Aziz, Otto Alencar, Fabiano Contarato, Rogério Carvalho e Ana Paula, do PSB. Ana Paula é do PSB. Esse bloco de esquerda, PT, Rede, PSB e PSD. Tá. E aí tem o bloco PL Novo, que indica 2, Eduardo Girão e Magno Malta. Mas nessa esquerda desculpa, nessa esquerda do Senado tem dedo do Arthur Lira também ou não? Não tem o dedo do Arthur Lira. Aí no bloco PL Novo, o PL Novo, a oposição está aliada ao Arthur Lira, torcendo para o Arthur Lira virar o balde, né? Então, tá, Eduardo Girão, Magno Malta. E o bloco PP Republicanos, Espírito Amin e Damares Alves. Ou seja, você tem aí 2, 6, 8, 2, 4, 6, 8 governistas e 3, 5, 7 Arthur Lira. Liristas. Líricos. Aí vem a Câmara.
Na Câmara está o grande jogada do Arthur Lira. Por quê? Porque lembra que foi feito um bloco lá grande do MDB com o PSD e os republicanos? Esse bloco assustou o Arthur Lira, porque tinha lá o Marcos Pereira, Marcos Pereira, presidente do Republicanos. que é pré-candidato à presidência da Câmara. Então, o Arthur Lira assustou, criou um blocão maior que esse, que é o União Brasil, PP, PDT, PSB, Avante, Solidariedade, Patriota, PSDB e Cidadania. Esse blocão é quem mais vai indicar para a CPI, está indicando quem mais da Câmara, né? 5 deputados. O que ele fez? Ele botou 3 liristas puros e 2 que poderiam ser considerados do governo. Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, e a Duda Salabert, do PDT. Mas ele botou como suplente, o primeiro suplente é o Felipe Francischini. Lembra do Felipe Francischini? Sim. Bolsonarista, de radical. Pai de nada saudosa memória. Exato. Então, o bloco tem o direito de tirar a qualquer momento o integrante da CPI. Então, se algum desses, se Arthur Lira precisar mudar esses 2 do governo, ele muda e bota dele. Por enquanto, ele deixa lá. E aí tem o outro bloco, que é o MDB, PSD, Republicanos, POD, PSC. Esse outro bloco ficou meio a meio. O MDB indicou o Rafael Brito, o PSD indicou o Paulo Magalhães, mas o Arthur Lira botou lá o Aloysio Mendes, do Republicanos, do Maranhão, e o Rodrigo Gambale, do Podemos. Bom. Ou seja, tem 2 aí. O resumo da ópera, então, é Só que falta mais um pouquinho para essa contagem. Em todos total. esses blocos, ele manobrou para ter uma... Que nem você fazer aquele cara que, tipo, né, aquele empresário que com 5% das ações, com a maioria das ações de uma empresa só tem 5%, consegue ter o controle do capital, né? Ele foi tendo maioria em cada um desses blocos pequenos e a soma vai dar a maioria, mas ainda não fechou a conta. O que falta? Falta o PL, que tem 3 liristas, naturalmente, né? E tem o bloco de esquerda, que é PCdoB, PT e PV, que aí a grande esperança dos renazistas era colocar ali, por exemplo, Lindbergh Farias, colocar nomes. O Arthur Lira vetou num telefonema da liderança do PT, com a liderança do PT, da liderança do PT na Câmara. Na Câmara e no Senado. E no Senado, o Renan e o Eduardo Braga participaram desse, ficaram no Viva Voz ouvindo essa conversa deles, quando a liderança do PT informou os nomes, e não tinha o Lindbergh. Aí o pessoal do Senado disse, mas por que o Lindbergh não está aí? O Arthur Lira disse que se ele entrar, vão ficar ânimos muito acirrados. Então a gente resolveu não colocar o Lindbergh. Ou seja, ele vetou o Lindbergh Farias, vetou o nome dentro do PT. Quer dizer, o poder do Arthur Lira não se restringe aos blocos, ao Arenão que ele comanda, aos outros blocos que ele usa como satélite, mas ao PT, onde ele está vetando nomes para participar da CPI. Sensacional. Lembre-se que o Arthur Lira, com orçamento secreto, disse que deu verba até para deputados do PT, da esquerda, do PCdoB, etc. Bem, isso. Então, tem 3 aí do PT, que tudo bem, são governo, mas são concedidos pelo Arthur Lira. E tem a Érica Hilton, que é do PSOL. O governo conta como voto a favor do governo. Nesse caso, ou seja, então,
a moral da história... E daí ele conseguiu eleger o presidente, que é a chapa dele, certo? E ele ficou com 15 votos assegurados, mas 5 governistas que entraram com seu aval. 3 da esquerda do PT e 2 do PSB e do PDT, que ele pode tirar a qualquer momento, porque são do blocão dele. Então, quem tiver... São 32 integrantes. Quem tiver mais de 16 tem a maioria. Ele tem 15, podendo chegar a 20. Entendi. Ou seja, e isso ele... Quer dizer, além de ter feito presidente, ele tem uma maioria virtual, significa que virou mais um instrumento de chantagem do Arthur Lira em relação ao governo. Não bastasse a pauta de votação da Câmara e a nomeação de relatores, agora ele tem a CPI na mão. O Renan Calheiros me contou o seguinte: na Câmara, os nomes do Podemos, União Brasil, PDT, PP, PSB, PSDB, republicanos, foram indicados com a participação do Lira. Eles negociaram, aí que está outro pulo do gato, a composição de 4 CPIs, para entrar em 4 CPIs. Nos partidos onde não conseguiam indicar, ele exerceu o poder de veto, no caso o PT. Então, ele passou a ter, não é só o poder na CPMI, ele passa a ter poder em quase todas as CPIs que estão no Congresso. É uma loucura. Ou seja, o governo vai dançar dobrado com Arthur Lira nos próximos meses, que os elementos de chantagem só fizeram aumentar nessas negociações. A única salvação que eu vejo para o Lula é a economia. Se a economia for muito bem, eu acredito que o Centrão não costuma brigar com os fatos. Se a economia está bem, a população está a favor do Lula, está tudo bem, o Centrão vai lá e se rende e aceita o naco do poder que lhe der e tudo bem. Agora, se a economia não for assim, como está agora, nesse rame-rame, aí o Centrão vai comer, com o Lira, vai comer pedaços. Bom, a gente já estourou o nosso tempo, tá? Responda aí, então, em 75 caracteres, quem manda na CPI do 8 de janeiro? Nem governo, nem oposição. 2 pontos. O Arthur Lira manda na CPI do 8/1. Perfeito, muito bom. Isso que é síntese, não tem discussão, não precisa ficar contando caracteres, já coube tudo de uma vez, tá ótimo, muito bom.